para vocês. Melhorou o áudio aí? Maravilha. Então eu passo uma frase para vocês, né, e vocês vão dissertar sobre essa frase, tendo por base as aulas e a leitura que foi passada. Então, a ideia é que vocês vão dissertar na hora da aula sobre essa frase e a matéria, e que vocês devem utilizar esse horário para treinar a escrita, fazer a prova, etc. É óbvio que vocês fazendo, inclusive em casa, mas também na sala de aula, eu nunca fiquei tomando conta, né? Se vocês quiserem não aprender, mas usar a muleta, né, de ficar copiando, colando, etc., vocês vão fazer, e problema de cada um. Mas a ideia é exatamente que vocês exercitem, né, a escrita sobre o tema, de preferência sem consulta. E dentro daquele sistema de que quem fizer uma prova ruim vai poder repetir a prova nas aulas seguintes, né? Então, não é uma questão de passar, todo mundo vai passar, né? Porque se fizer quantas vezes for necessário, uma hora aprende, né? Então não tem essa necessidade de ficar colando e tal. Mas eu não vou ficar tomando conta de vocês, não. Vocês já estão grandinhos, já sabem o que é melhor para vocês, então eu acredito que vocês vão fazer a prova no horário da aula da melhor maneira possível e treinando. De qualquer maneira, isso não vai prejudicar ninguém, e, portanto, a gente sai dessa discussão se é síncrono ou assíncrono, porque a pessoa faz da maneira que achar melhor. As nossas aulas também. Eu vou tentar, na medida do possível, pelo menos grande parte da aula, deixar gravado. E, portanto, também serve para vocês e para aqueles que não puderem assistir na hora, assistir a hora que bem entender. A ideia é botar no Classroom e no YouTube, até porque dizem que lá no Classroom, depois de um mês, vai sumir e tal. Então, vai ficar no YouTube também. Quem quiser pode assistir a hora que quiser, da maneira que quiser, e tranquilamente. O objetivo é que vocês aproveitem, né, o máximo possível. Então, as regras, de uma maneira geral, é isso. Está compreendido por todos? Tem alguma dúvida? Professor. Pois não. Boa noite. Eu fiquei com uma dúvida em relação à entrega dessa atividade. O senhor vai dar uma frase, uma questão para a gente dissertar, e a entrega seria quando? Durante o horário da aula. Por exemplo, vamos supor que fosse hoje a prova, né? Aí eu ia dizer assim, no plano cruzado, teve tudo e faltou tudo. Aí você vai dissertar sobre isso nesse horário. Quando chegar a 8 horas, você tem que ter botado lá no Classroom a sua prova. Entendeu? Então vai ser síncrona. É isso que eu estou lhe dizendo. Toda aula ou uma aula específica? Não, estamos toda falando aula da você prova. vai dar uma questão? Estamos falando da isso prova. vai ser a prova. Isso. Ok. Então, ela teoricamente é síncrona, mas ela também é assíncrona. Por quê? Porque você está na sua casa. Então, se você achar que isso aí para você não é bom, você faz antes, ou faz na aula seguinte. Entendeu? Não tem problema nenhum. Apenas, eu acho que para o seu treinamento,
é melhor que você faça dessa maneira. Por quê? Porque em situações normais, você vai precisar dissertar sem esse apoio, vamos dizer assim. Então, isso pode lhe ajudar. O áudio mudou aqui. Isso pode lhe ajudar a treinar. Como você tem a oportunidade de fazer novamente se você não tiver ido bem, então é a melhor oportunidade para treinar, porque nas situações em que você não pode refazer, o treino é mais perigoso. Entendeu? Ou ainda não? Entendi, obrigada. Isso. E aí, só complementando, nas aulas específicas, né? Então, muitas das aulas, eu vou fazer o seguinte, assim, sempre que eu puder, eu já boto um conteúdo gravado, né? Vocês assistimos juntos, etc. Vocês vão colocando lá no chat as questões de vocês. Quando acabar isso, que geralmente é o quê? Meia hora no máximo, né? Nós vamos discutir as questões do chat, né? Mas, de qualquer maneira, na prova, obrigatoriamente, só cai aquilo que tiver no conteúdo gravado, né? Então, no conteúdo gravado, ele é assíncrono o tempo todo, né? Vai ficar disponível para vocês, então não tem problema nenhum. Eu sou de opinião do seguinte, assiste aula quem quer, né? Já disse para vocês vão passar de ano. Isso aí não se preocupe, a não ser que não faça a prova, suma, etc. Mas vocês vão passar de ano. Então não é essa a minha preocupação. A minha preocupação é se vocês estão interessados no conteúdo, né? E estão interessados em aprender. Se tiverem, vão assistir, vão fazer as coisas e tal. Se não tiver, bola para frente, entendeu? O mundo vai resolver aí a vida de cada um. Isso não é porque nós estamos no remoto, não. No presencial já era assim. Quem foi meu aluno no primeiro período sabe que é assim que funciona presencial, remoto, síncrono, assíncrono, o que for. Eu acho que vocês devem aproveitar o conteúdo que eu tenho para passar. Mas se a pessoa acha que não precisa, não precisa. Segue a vida. Eu não vou atrapalhar ninguém. Vamos lá. Mais dúvidas? Bom, aparentemente não temos mais dúvidas no momento, né? Vamos tocando aqui. Bom, só complementando. Então, a ideia, de qualquer maneira, é que fiquem as aulas gravadas no Classroom e no YouTube para ficar disponível para todos. A nossa aula hoje, né, é sobre inflação, né? É assim que nós vamos começar. Então, vamos lá. O Daniel perdeu a explicação da primeira parte da avaliação. Não sei o que é a primeira parte da avaliação. Mas, de qualquer maneira, está lá no Classroom. Então, vamos lá. Vamos começar com a inflação, porque é um fenômeno muito interessante e que tem uma grande permanência e representatividade na vida brasileira, né? Apesar de a maioria de vocês é jovem e não passou por aquele período mais crítico da inflação brasileira no século XX, mas a inflação é recorrente no Brasil, né? Só esse período aí que nós já estamos há um bom tempo sem inflação. Mas a primeira coisa é o próprio conceito de inflação, né? Então, a inflação é definida como a alta, generalizada e persistente no nível de preços. O que significa que não basta que seja um produto aumentando ou outro produto aumentando. Tem que ser um aumento generalizado.
Por quê? Porque normalmente um produto, por exemplo, que está na entre-safra sobe, né? Um produto que teve um problema qualquer específico vai subir, outros vão descer, né? Eles estão numa safra maravilhosa, então a oferta muito grande cai e tal. Então, a inflação, o processo inflacionário exige que ele seja generalizado. Praticamente todos os preços sobem, né? É assim que ele se caracteriza. Então, generalizado e persistente, ou seja, não basta que eventualmente dê um aumento e pare. É até natural, por exemplo. Você tem petróleo, que é um produto usado em quase tudo, né? Tipo álcool gel na pandemia, é isso aí. Mas você tem o petróleo que é usado em tudo, se não diretamente, no transporte, na embalagem, enfim, numa série de coisas. Então, se você tem um aumento vertiginoso no preço do barril de petróleo, praticamente todos os preços vão subir, né? Mas, depois desse impacto, ele se estabiliza. Então, você não tem um processo inflacionário, você tem um ajuste em função de um aumento numa matéria-prima básica e tal. Então, a inflação tem que ser permanente e generalizada, ou generalizada e permanente. Ou seja, ela tem que estar em processo, né, contínuo de elevação dos preços na economia. E ela é muito prejudicial, né? Ela é prejudicial por diversos motivos. Por exemplo, ela dificulta o cálculo econômico. Você imagina, no caso de uma empresa, ele vai querer vender o seu produto com lucro, né? Então, assim, vamos criar um exemplo bem caricato, mas que fica fácil de entender. Eu sou vendedor de refrigerante. Então, eu compro refrigerante por um bené, que é a moeda aí no caso. Compro refrigerante por um bené e vendo por 2 benés. Nisso eu estou imaginando que eu estou ganhando 100%. Não é isso? Compro por 1, vendo por 2. Né? Só que, na hora que eu vou comprar novamente para repor o meu estoque, eu só consigo comprar a pelo menos 2,10. Né? Nesse processo, eu já não sei mais se eu estou ganhando ou se eu estou perdendo. Porque eu vendi a 2 achando que estava ganhando, porque comprei a 1, mas quando eu estou na reposição, ele já está a 2,10. Se eu não conseguir vender, eu tomei, foi um baita prejuízo. Então, ele vai criando dificuldades para a própria empresa entender seus custos, suas receitas, se está ganhando, se está perdendo, né? E isso se reflete como? A empresa tenta se defender, aumentando ainda mais os preços. Então, isso vai criando uma espiral inflacionária cada vez maior. Ela dificulta, por exemplo, o planejamento do governo, né? Você prepara lá o orçamento da União, do Estado, do município e tal, né? Planeja lá os valores que você vai gastar. Na hora que você vai gastar, os valores são outros, né? Você acaba que aquelas escolhas, né, que você fez inicialmente não são necessariamente as escolhas que vão se materializar do ponto de vista da execução financeira. E ela cria dificuldades para o povo assalariado ou mesmo sem salário, porque você imagina o seguinte: o assalariado ele é remunerado, né, pós-trabalho, né? Então ele trabalha para receber ao final, né? Nisso, a inflação já comeu grande parte do salário combinado. E ele vai gastar ao longo do mês seguinte, né? Portanto, também a inflação vai comendo diariamente o seu salário, né? Então, ele tem uma defasagem quase que permanente do seu poder de compra, né? E isso, quanto maior a inflação,
mas ele perde diariamente, horariamente, depende do tamanho, né, dessa inflação. Então, nós temos aí um problema de grande natureza. Mas você tem também, por exemplo, Inácio Rangel, não sei se vocês já ouviram falar dele. Inácio Rangel foi um gênio, um economista brasileiro da maior importância, né, principalmente na década de 50, 60, foi diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico no seu nascedouro. Inácio Rangel dizia o seguinte, ele foi perguntado, né, pelos repórteres se ele sabia como controlar a inflação brasileira, né, na época. E ele disse, eu não sei, mas se soubesse não contava para ninguém. E aí todo mundo ficou espantado, né? Por quê? Porque um país em processo de construção, como era o Brasil na década de 50, uma inflação pequena forçava as pessoas a não deixarem o dinheiro parado, né, a usar o dinheiro permanentemente. E isso faz a economia girar. Hoje em dia isso não é tanto verdade, porque o pessoal aplica no mercado financeiro e não gira nada materialmente. Mas naquela época, que não havia essa sofisticação do mercado financeiro, isso fazia com que a economia girasse permanentemente, né? Então, como ele queria construir uma nação vigorosa, né, ele achou que com a inflação pequena, mesmo que ele soubesse como controlar, ele não contaria para ninguém, né? Então, tem várias nuances aí que não são simplórias, né? São importantes a gente entender para não cair em erros, né, ou não se surpreender quando acontecer a inflação, que um dia vai voltar, né? Um país que faz permanentemente déficits orçamentários do tamanho que nós estamos fazendo há 4 anos, 5 anos, tal, uma hora, né, a conta vem. Mas, enfim, deixa para lá, que no nosso caso parece que ainda está longe. A inflação, ela tem uma coisa que vocês nunca devem esquecer, né? Aliás, algumas coisas. Uma delas, ela é como febre. Ou seja, quando você tem febre, você nunca tem só febre. Você tem alguma infecção, alguma coisa, e a febre, na verdade, está refletindo que seu corpo tem algum problema. A inflação é um pouco isso. Ou seja, ela nunca está sozinha. Ela está te mostrando que tem disfuncionalidades graves na tua economia, né? E que isso está sendo respondido pelos agentes que podem com aumento de preço. A segunda coisa, né, a inflação é o maior instrumento conhecido e desenvolvido pelo ser humano de distribuição de renda. Só que ele é um instrumento de distribuição de renda ao inverso. Ele tira do pobre para dar para o rico. E é um instrumento violento e forte. E isso é maravilhoso para alguns. Por quê? Porque é um sistema de usurpação do dinheiro sem identidade. Ou seja, o sujeito não vai lá e toma seu dinheiro, né? É a inflação. Então, a inflação produz essa concentração de renda sem que você possa acusar alguém especificamente de ter feito essa usurpação, essa retirada do dinheiro. E ela existe em grande medida para isso, porque ela beneficia alguns grupos, né? Então, aqui no Brasil, ela sempre foi muito usada, né? Porque quando você não tem inflação e tem, muito pelo contrário, você começa a ter processo de inclusão
no mercado de trabalho de uma massa grande de consumidores e pessoas, você pressiona demais não só a oferta de produtos, né, como o sistema de infraestrutura pública, né, seja de saúde, de educação, de segurança, etc. Então, a inflação, de alguma maneira, de forma impessoal, né, ela afasta, né, cada vez mais o pessoal mais pobre da possibilidade de usufruir, né, dessa infraestrutura pública ou mesmo de adquirir determinados produtos que a sociedade não tem condição de produzir. Então, tem sido usado muito, não deliberadamente, mas o sistema econômico entra num processo de dificuldade e vai refletindo isso em preços, né? Tem uma relação muito clara, né? Alguns economistas até discutem a relação de causa e efeito, mas ela é muito clara, ou seja, toda inflação é acompanhada de aumento na quantidade de moeda. Ou seja, você tem sempre muita moeda para pouco produto, né? Então, a maioria dos economistas acredita que grande quantidade de moeda cria inflação, e outros acreditam que a inflação acaba exigindo que o governo emita mais moeda e assim vai retroalimentando o sistema. Mas não importa, é importante entender que inflação e moeda, quantidade excessiva de moeda, andam juntos. E para isso... Professor, diga. Sobre essa concentração de renda... Raíssa, eu vou lhe pedir o seguinte, quem for falar, por favor, abra a câmera, para a gente conhecer vocês. Ah, tá, só um minutinho. Obrigado. Oi? Então essa concentração de renda é porque o pobre, na verdade, ele fica mais pobre porque ele não tem poder de compra? Ele fica mais pobre pelo seguinte, quem é que avança os preços? É quem tem poder de mercado, né? Então, você veja bem o seguinte, se eu sou um grande produtor, eu tenho poder de mercado, eu avanço meus preços primeiro, né? Depois, os outros menores avançam também os seus preços. Você, assalariado, só vai conseguir aumentar seus preços no dia que vier o dissídio e a reposição do seu salário. Então, nisso, você já perdeu meses, né? E você imagina o aposentado que não pode fazer greve, né? Porque, teoricamente, ele já está sem trabalhar, né? O pobre que não tem acesso ao mercado de trabalho, às aplicações financeiras remuneradas, etc. Então, quanto mais, vamos dizer assim, difícil na luta pela renda está a pessoa no processo inflacionário, mais ela vai perdendo. Você imagina o seguinte, esse aposentado aqui, quando ele consegue repor a renda dele, aquele primeiro já aumentou 2, 3 vezes, entendeu? No circo. Então, ele vai cada vez ficando mais pobre dentro do contexto geral. E o primeiro lá que tem poder de mercado vai se apropriando de um pedaço da renda nacional maior, porque aquele pedaço que o lá de baixo não pegou, vem para ele. Entendeu? Deu para entender? Entendi, sim. Entendi, sim. Então, é um processo perverso. E quanto mais rápido, né, essa marcação de preço, né, quanto mais rápido o processo inflacionário, mais você tem concentração de renda. Você quer ver por que, por exemplo, nós conseguimos fazer grande inclusão de pessoas, por exemplo, no governo Lula? Né? Porque havia estabilidade.
e havia crescimento econômico. Então, com estabilidade e crescimento econômico, você consegue fazer com que as pessoas que estão mais por baixo, que perderam muito a renda, possam ascender. Então, foi o momento em que se criou a classe C, né, de maneira mais abrangente a classe D, aquela novela de... como é que é? Fez sucesso danado lá com a Carminha. Como é que era o nome? Avenida Brasil. Avenida Brasil, isso. Fez um sucesso danado e tal, porque estava mostrando exatamente como é que aquelas pessoas mais pobres estavam conseguindo aparecer no mercado. Né? Exatamente por quê? Porque você conseguia dar renda para as pessoas e elas não sumiam. Quando você estava no processo inflacionário, até antes do real, o que acontecia? Qualquer movimento que você fazia de distribuição de renda, a inflação tomava. Então não adiantava nada. Entendeu? Ele só concentrava. E se você distribuísse da forma que estava distribuindo, era pior ainda, porque o aumento de concentração crescia. Então você não tinha esses mecanismos. Né? Depois diminuiu novamente, por quê? Não por causa da inflação, porque a inflação continua baixa. Né? Diminuiu porque nós paramos de crescer. E aí é mais difícil, né, você tirar dos poderosos e dar para o pobre. No crescimento, não, você dá na margem. Né? Crescendo, cresce os ricos e cresce os pobres. Agora, quando para de crescer, aí já é mais complexo. Né? Mas a inflação é terrível. Né? Perfeito, entendi. Obrigada. Nada. Vamos lá. Essa nota de R$200 seria um sinal de inflação? Assim, se você levar em consideração que a nota de R$200 aparece tantos anos depois do Plano Real, né, ela tem um sinal de inflação sim, mas de uma inflação acumulada. O Plano Real é de 94. Né? Nós estamos em 2020. Então, nesse período todo teve, né, uma inflação acumulada. Então, a nota de R$200 já era necessário mesmo. Entendeu? É uma nota para grandes transações. Né? No início do real, uma nota de R$100 era difícil até de a gente ver, como a de 200. Né? Quando você achava. Quando chegava nas suas mãos uma, você guardava até como relíquia e tal. Hoje em dia não. Hoje em dia é mais fácil você achar no caixa do banco uma nota de 100 do que uma de 2. Né? Porque você tenta tirar a de 2 e o banco, as máquinas nem têm. Né? Então, eu acho que a de R$200 chegou em boa hora. Agora, não é para o dia a dia, vamos dizer assim ainda, mas é para algumas transações maiores. Né? Acho que chegou em boa hora. Mas é fruto desse acúmulo de... A gente está com pequena inflação, mas juntando. Você vê, no início, o dólar e o real era 1 para 1. Eu vou dizer para vocês, se é que não é da idade de vocês, que nós chegamos a ter até um dólar valendo 87 centavos. Né? Então, no iniciozinho do Plano Real. O Plano Real é de junho, né? Junho, julho, e ali por agosto, setembro principalmente, ele estava 87 centavos. Então, hoje ele está 5,60, 5,70, sei lá. Né? Então, só aí você já vê a inflação que teve acumulada, mas durante anos. Né? Antigamente, não. Para você ter uma ideia, nós vamos ver isso lá na frente, mas nas vésperas do Plano Collor, né, no ponta a ponta, ou seja, o Plano Collor foi editado em 15 de março de 90. Né? De 15 de fevereiro a 15 de março, a nossa inflação bateu 84%. Ou seja, 84% em um mês significa praticamente dobrar os preços no mesmo mês, entendeu? Nessa época, muita gente ganhou dinheiro com dólar.
dólar como ação, como qualquer ativo financeiro, você ganha dinheiro na especulação, né? Se você der a sorte de comprar barato e vender caro, você ganha dinheiro. Se você comprar caro e vender barato, você perde dinheiro. Se você comprar e não vender, você não perde nem ganha. Você só faz conta financeira. E se você não comprar, você também não perde nem ganha. Você não comprou. Não. Entendeu? É isso. Mas, enfim, deixa eu voltar aqui, então, ao ponto, né? Inflação, estava nessa situação, né? E, bom, nós temos algumas teorias mais famosas, assim, mais estruturadas sobre inflação. A mais conhecida, a mais utilizada, é o que se chama de inflação de demanda. O que é inflação de demanda? É muito simples de explicar. Você tem muita demanda para pouco produto, né? Você tem muita gente querendo comprar e pouca gente ofertando produto. Então, pela lei da oferta e da procura, se você tem muita gente procurando, o preço sobe, né? Então, vamos supor o seguinte: eu tenho 10 benéis na sociedade, né, e 10 iPhones de produto. Quanto custa cada iPhone? Hein? Eu tenho 10 de moeda e tenho 10 produtos. Não é possível. Vamos lá, galera. Vou repetir. 12 mil, Beninha, 12 mil. Não. O último lançou a 12 mil. Não é isso que eu estou perguntando. Esquece o iPhone, então. Vamos lá. Eu tenho 10 benéis como moeda total. Bené. Isso. Tenho 10 moedas como moeda total. E tenho 10 produtos. No caso, 10 refrigerantes. É tudo que tenho de produção. 10 refrigerantes. E tenho 10 moedas, 10 benéis. Quanto custa cada refrigerante? Um bené compra um refrigerante. 10 benéis compram 10 refrigerantes. Beleza? Tá claro? Acredito que sim. Vamos supor que agora o governo injetou dinheiro e nós temos 20 benéis, ou seja, 20 moedas, né? Mas continuamos com 10 refrigerantes. Ou seja, nada mudou a não ser a quantidade de moeda. Cada pessoa agora tem mais dinheiro para comprar. Quanto vai custar cada refrigerante? $20 moedas, 10 refrigerantes, cada moeda, 2 benéis. Cada refrigerante, 2 benéis. Perfeito? Ou seja, você tem uma inflação de demanda proveniente de quê? Muito dinheiro para pouco produto. Você aumentou a quantidade de moeda e não aumentou proporcionalmente a quantidade de produto. De uma maneira geral, na sociedade, é o seguinte: o poder de compra tem que ser igual ao valor dos produtos, para eles se equivalerem e se trocarem. Certo? Então, se você aumenta o poder de compra e não aumenta a quantidade de produto, ou o preço sobe, ou o produto some, né? Entendeu? O produto acaba. E aí não faz diferença o preço, porque o preço do que não existe não faz diferença. Então, a inflação de demanda é isso, né? É de demanda exatamente porque é uma demanda grande em relação à oferta que faz os preços subirem. Geralmente, né, o grande vilão dessas inflações é o governo, né? O pessoal senta o pau no governo, por quê? Porque o governo é o emissor de moeda.
Então, se está havendo muita demanda, é porque o governo está emitindo muita moeda ou está querendo gastar demais, né? Ou seja, se ele fica fazendo déficit o tempo todo, gastando muito mais do que ele tem, né, ele vai gerar uma pressão sobre o sistema grande, né, porque ele está gastando a fundo perdido, né? Então, se o governo gasta além do que tem, as empresas ficam forçando o gasto, né, as pessoas gastando mais do que tem, né, ampliando o crédito constantemente e tal. Então, e a produção material não consegue acompanhar, os preços começam a subir, né, e você tem a inflação de demanda, né. A melhor maneira de se combater isso é controlar os gastos do governo, diminuir a produção de moeda, né? A produção não, a colocação de moeda no mercado, né? Criar restrições aos gastos elevados e incentivar o setor empresarial a aumentar a oferta de produtos para ir equilibrando a oferta com a demanda. Os clássicos, né, do estudo da inflação, e principalmente da inflação de demanda, desenvolveram uma fórmulazinha. Eu estou sem aquela tela interativa e tal, e também sem quadro aqui, mas é simplérrima. Ele é assim: P de pato, M de Maria, V de vaca, igual a P de pato, T de tatu, né? Então, é a moeda, quantidade de moeda, multiplicado pela velocidade de circulação da moeda, é igual a produção física multiplicada pelos preços, né? Então, você vai ter o quê? A produção material precificada e o poder de compra. Subiu o poder de compra, os preços vão subir. Diminuiu o poder de compra, os preços vão cair. A produção física é relativamente constante no curto prazo, né? Ninguém aumenta a produção assim de uma economia como um todo de uma maneira abrupta. Então, é moeda e preço que vão se ajustando nesse equilíbrio, né? Então, a MV é igual a PT, é uma equação tradicionalíssima, né? E a velocidade de circulação também é muito importante, porque, assim, no limite, um mesmo dinheiro é usado várias vezes, né? E nós vamos ver já nos instrumentos de política monetária que o governo precisa ter um instrumento de controle para que o mesmo dinheiro não fique sendo usado permanentemente, né? Senão isso não acaba nunca. Então, eu costumo fazer uma breve história que é mais ou menos o seguinte. Você imagina uma pessoa chegando numa cidade pequena, né, e procura um hotelzinho, uma pensão e tal, e diz: eu pretendo dormir aqui hoje, vou deixar minhas malas aqui na recepção, mas já vou deixar aqui pago a minha noite. Quanto é que custa? R$100, beleza, está aqui a nota de 200, me dá 100 de troco aqui, mas já fica pago aí e tal. Beleza. Aí o cara do hotel fala assim: pô, agora que eu estou com esse dinheiro aqui, eu vou pagar a farmácia, que eu peguei outro dia lá R$100 de produto e não paguei. Aí vai lá na farmácia, dá os R$100 e tal, paga lá ele o que estava devendo. Aí o cara da farmácia fala: agora eu vou ali no mercado pagar, que eu também estou devendo R$100,
vai lá e paga R$100 no mercado. Aí o cara do mercado diz, pô, eu preciso ir no posto de gasolina pagar R$100 que eu estou devendo lá. Aí vai e paga. Aí o do posto de gasolina diz, pô, eu estou precisando ir lá na veterinária pagar a vacina dos meus cachorros e tal, vai lá e dá os R$100. Aí o cara da veterinária fala, pô, um tempão eu botei meu irmão para dormir lá no hotel e esqueci de pagar, eu vou lá no hotel pagar os R$100 que eu estou devendo. Aí vai lá e paga os R$100 que estava devendo. Aí eu, que tinha deixado minha mala ali e tal, dei uma volta na cidade, não gostei, cheguei lá e disse, olha só, passei aí e tal, resolvi que não vou dormir, não vou ficar aí não. Você me devolve meus 200 pratas, eu vou te dar os teus 100 de troco e tal, e vou seguir em frente. Pego minhas coisas, pego meu dinheiro de volta e vou embora. Ou seja, todo mundo se pagou naquela cidade, né? E o dinheiro foi embora do mesmo jeito que chegou, né? Então, você teve um poder de compra circulando ali, todo mundo se ressarciu e o dinheiro materialmente sequer ficou ali. Então, o mesmo dinheiro é usado infinitamente se não houver um mecanismo de controle. E isso pode resultar, assim, em grandes proporções, numa inflação bastante grande. Então, o governo, né, tem um sistema de controle, não só para isso, mas como para a moeda como um todo. Você pensa que, o que eu disse para vocês? O poder de compra tem que ser igual à quantidade produzida precificada, né? Multiplicado pelos seus preços. Então, o que acontece? O governo precisa botar uma certa quantidade de moeda no mercado para que ela circule, né? Isso é colocado, assim, rapidamente. Quem produz moeda fisicamente, quem produz moeda no Brasil, é a Casa da Moeda, certo? É uma fábrica aquilo ali. La Casa de Papel, né? Ela produz moeda. Mas ela não coloca no mercado, né? Antigamente era o Conselho Monetário Nacional, agora o Tesouro Nacional autoriza, né? Aquilo vai para o Banco Central, o Banco Central, através dos bancos comerciais, né, coloca essa quantidade de moeda no mercado. Agora, tem que ser uma quantidade de moeda que facilite as transações, portanto, não pode ser muito pouquinho, mas também não pode ser muito grande, senão aumenta os preços, gera inflação. Então, o governo tem que mais ou menos calcular a quantidade de moeda ideal e depois passar a fazer o ajuste fino, né? Ter instrumentos para controlar a quantidade de moeda. E, para isso, ele tem pelo menos 4 instrumentos importantes e fundamentais. O primeiro deles, que tem a ver com isso que a gente estava falando antes, da moeda que não para de circular, é o depósito compulsório, né? Então, o que o governo faz? Ele estipula, né, um percentual de depósito compulsório, por exemplo, 50%, o que significa o quê? Que todo dinheiro que chega nos bancos, depositado por nós, né, precisa ter uma parte dele, no nosso exemplo, 50%, retido no Banco Central. Então, por exemplo, o Rodrigo pega R$1.000, né, e empresta para a Raíssa. Ou dá para a Raíssa, paga para ela, enfim. Entra na conta dela. Quando entra na conta dela os R$1.000, o banco tem que dizer para o Banco Central o seguinte, ó, desses 1.000,
500 está retido com vocês. E 500 eu posso emprestar para a Tayane. Ou para qualquer pessoa. No nosso exemplo aqui, para a Tayane. E aí, vamos supor, a Tayane vai nesse banco e diz, eu estou querendo um empréstimo de R$500 e tal. Beleza. Vai os R$500 para a conta da Tayane. Quando chega lá, o banco separa 250, por que 250? Porque é 50% de 500. 250 para o Banco Central. E o banco da Tayane fica com 250 para emprestar para a Sara. A Sara pega aqueles 250, quando cai na conta dela, 125 para o Banco Central. E 125 fica disponível para o banco dela emprestar para a Vitória. E assim sucessivamente. Os 125 viram 62.500, que vai para o Banco de Sebastião. E assim sucessivamente. Ou seja, o mesmo dinheiro cada vez vai sendo, reutilizado pela metade, até tender a zero. Então, uma formulazinha matemática simples, você, governo, consegue saber de quanto eu boto de moeda, quanto essa moeda tem capacidade de circulação. E aí, o que é importante? Importante é o seguinte, você suponha que eu, Banco Central, governo, quero aumentar a quantidade de moeda circulando, aumentar o poder de compra. Eu não preciso emitir mais moeda. Eu simplesmente faço o quê? Eu diminuo o depósito compulsório. Porque se eu diminuir de 50 para 25, na verdade, o dinheiro que o Rodrigo emprestar para a Raíssa, os 1.000, o dinheiro que o banco do Rodrigo emprestar para a Raíssa, dos 1.000, ele só vai separar para o Banco Central 250, 25%. E vai ficar disponível 750 para a Tayane e não mais 500 como antes. E assim, sucessivamente, de tal forma que a quantidade de dinheiro circulando torna-se maior. O inverso também é verdadeiro. Ou seja, se eu aumentar o depósito compulsório de 50 para 75, os 1.000 que o banco do Rodrigo vai depositar no banco da Raíssa, esses 1.000 vão ser 75%, portanto, 750 retidos, e vai sobrar 250 para o banco dela passar para a Tayane, para o banco da Tayane. E assim sucessivamente, ou seja, mais rapidamente o mesmo dinheiro tem menos utilização. E com isso você tem menos moeda circulando. Entendeu? Deu para entender? Ou seja, com esse mecanismo eu vou fazendo ajustes finos. Eu usei números bastante elásticos para facilitar o raciocínio. Mas pequenas variações no depósito compulsório já criam variações na quantidade de moeda ou na quantidade de poder de compra circulante. Deu para entender? Professor, boa noite, Não vou ligar minha câmera porque eu fiz uma cirurgia e meu rosto está meio inchado. Mas quanto maior o depósito, quanto mais a gente aumenta o depósito compulsório, mais tem dinheiro circulando ou menos? Tem dinheiro circulando. Eu aumento o depósito compulsório, ou seja, obrigatório. Então, é obrigado a recolher ao Banco Central maior quantidade. Portanto, sobra menos para circular. Entendeu? Tá bom, obrigada. Tá claro? Aham. Professor, tem uma pergunta. Vamos lá. O depósito compulsório, ele é só sobre o dinheiro que está em poder do banco de terceiros. Não é sobre o lucro do banco, por exemplo. Não tem nada a ver com o lucro do banco. Nada a ver. É óbvio que o banco lucra com o teu dinheiro, Porque o banco não tem dinheiro, teoricamente. Ele usa o teu dinheiro para emprestar. Se todo mundo for lá no banco tirar o seu dinheiro na mesma hora, o banco quebra. Ele empresta porque ele sabe que nem todo mundo usa ao mesmo tempo.
Então, o Banco Central regula isso e ele empresta. E é nisso que ele ganha dinheiro. Na verdade, no Brasil, o banco ganha dinheiro de tudo quanto é jeito. Mas, normalmente, o banco ganha dinheiro o quê? Pela diferença do spread, né? Pela diferença da taxa de juros. Ou seja, você bota teu dinheiro na conta corrente. Quanto é que ele rende para você? Nada. Você botou lá na conta corrente, ele não rende nada. Está lá parado. Amanhã você tira o extrato, o valor é o mesmo. Depois da manhã, daqui a uma semana, você tira o extrato. Se você não mexer, o valor é o mesmo. E assim sucessivamente. Então, ele capta de você a custo de juros zero, né? Aí, quando a Lara vai lá e pede um empréstimo, ele vai cobrar da Lara, né? 30% ao mês. Né? Ele captou a zero e está emprestando a 30%. Essa diferença é o que ele ganha. Entendeu? Então, é nisso que ele ganha dinheiro. Agora, é óbvio que quando o depósito compulsório aumenta, sobra menos dinheiro para ele emprestar. Se sobra menos dinheiro para ele emprestar, então ele vai, teoricamente, ter uma capacidade de gerar lucro menor. Né? Agora, aqui no Brasil isso não funciona, porque banco aqui não ganha dinheiro da gente. Né? Embora cobre taxas, vamos dizer assim, escandalosas de juros do consumidor, do cidadão, não é aí que ele ganha dinheiro. Ele ganha dinheiro emprestando para o governo. Né? Juros de títulos públicos. Né? É aí que ele ganha dinheiro. E é um dinheiro seguro, né? Porque não tem inadimplência, né? E entra toda hora e tal. Né? Então, eles ganham muito dinheiro. Né? E uma merrequinha com a gente, nesses empréstimos, né? Esse pessoal que fica atrasando cartão de crédito, cheque especial, tarifa. Né? Na época da inflação não tinha nada disso. Os caras ganhavam tanto dinheiro captando a custo negativo, né? Porque o teu dinheiro ia desvalorizando, e emprestando a juros, que não tinha tarifa. Ele não tinha coragem, cara de pau, de te cobrar uma tarifa. Entendeu? Era tarifa zero. Só de você estar deixando o teu dinheiro lá para ele ganhar na inflação, já estava uma felicidade danada. Entendeu? Então, cara, banco aqui é melhor que o paraíso. Eu trabalhei uma época no mercado financeiro, né? Quando eu era estudante, tinha 18 anos, 19 anos e tal. E o meu chefe era muito engraçado. E esses representantes de banco lá, e ofereceu uma série de produtos. Ele dizia assim, olha só, de banco eu quero ser sócio. Eu só compro ações de vocês, entendeu? Porque vocês ganham dinheiro nas costas de todo mundo e eu, sem fazer nada, mas com as ações, ganho junto com vocês, entendeu? Mas eu não quero produto nenhum, só quero comprar a ação de vocês. E comprava. Se aposentou com esse dinheiro, já faleceu, coitado. Mas viveu a aposentadoria toda dele com o dinheiro que ele comprava de ações de Bradesco e Itaú. Ele dizia que era a melhor coisa do mundo, porque os caras roubavam de todo mundo e ele, sem precisar roubar, era sócio desses caras. Roubar no sentido não literal. Né? Mas, enfim, então o depósito compulsório é um instrumento poderoso, né? E que o governo usa para controlar a quantidade de moeda. E existem outros, né? Como, por exemplo, a política de open market. Né? O que é a política de open market ou mercado aberto, a tradução literal? Quando o governo precisa de dinheiro, ele faz como? Ele vende títulos públicos para os bancos.
Hoje em dia, até para as pessoas, né? Você entra ali na internet, compra tesouro direto e tal. Compra um pedacinho do título público. Mas, em geral, os grandes volumes, ele compra dos bancos. Então, ele entrega um título de dívida, ou seja, eu, governo, estou entregando um título para vocês que diz que eu devo tanto, vou resgatar ou vou recomprar na data tal, né, e por esse período eu vou pagar uma taxa de juros X. Então, quando ele faz essa operação, o que ele está fazendo? Ele está entregando o título e pegando o dinheiro. Então, ele está tirando o dinheiro do mercado. Quando ele recompra o título, ele está entregando o dinheiro e tirando o título. Ele está botando dinheiro no mercado. Então, ele faz isso, seja, né, porque está precisando de dinheiro, e aí não adianta muito, porque ele bota o título, pega o dinheiro, mas gasta, né, do ponto de vista do controle monetário, né, a operação nenhuma, né, porque o dinheiro volta para o mercado. Mas ele pode fazer isso só por controle monetário. Né? Então ele bota o título, recebe o dinheiro, deixa no Banco Central parado. Quando ele quer aumentar de novo a quantidade de moeda, ele recompra o título, né? Pega o título de volta e coloca a moeda. Aumenta a quantidade de moeda. Deu para entender esse? Você pode explicar de novo? Claro. Então, vamos lá. O mecanismo é o seguinte: é colocar moeda ou tirar moeda, certo? Porque é uma espécie de controle monetário. Então é o seguinte: eu, governo, eu quero tirar a moeda do mercado. Então o que eu faço? Eu emito um título e vendo. Quando eu vendo o título, a pessoa, o banco, seja lá quem comprou, me dá dinheiro. Correto? Se ela me deu o dinheiro, eu posso tirar o dinheiro do mercado. A quantidade de moeda diminuiu. A de título aumentou, mas a de dinheiro diminuiu. Aí passou um tempo, eu quero aumentar a quantidade de moeda. Eu vou lá em quem está com o meu título e digo, me devolve o título que eu devolvo o dinheiro. Eu boto o dinheiro no mercado. Deu para entender agora? Agora entendi. Isso, tem tudo. A Isabelle perguntou se tem a ver com a taxa Selic. Tem tudo a ver, né? Porque o que é a taxa Selic? A taxa Selic, em princípio, é a taxa básica da economia, né? No nosso caso aqui, por exemplo, a taxa básica do mercado londrino, né, é a LIBOR. A taxa básica do mercado americano é a Prime Rate. A taxa básica do Brasil é a taxa Selic. Só que aqui no Brasil, como eu disse para vocês, o grande tomador de recursos dos bancos não é a sociedade, é o governo. Então essa taxa Selic, ela depende muito da pressão governo, necessidade de dinheiro versus bancos, né? Então essa taxa Selic é influenciada pela capacidade dos bancos encostarem o governo na parede, né? O governo precisa de dinheiro o tempo todo e ele vai dizer por quanto ele está disposto, né, a emprestar dinheiro para o governo. Então, a taxa Selic aqui reflete muito mais a demanda do governo do que a demanda do setor privado, aí incluindo consumidores e empresas, né? Nos Estados Unidos, enfim, nos países do Norte Maravilha, é menos, né? É mais o interbancário, privado, e empresas e consumidores. Mas aqui o nosso não, é mais governo. Então, às vezes, o pessoal fica assim, não, o governo tem que baixar a taxa de juros e tal. Não é tão simples, né? Porque às vezes ele quer baixar, mas o banco não aceita, né? E como ele é o grande financiador do governo,
Não é tão simples. Não quer dizer que seja impossível, mas não é tão simples. O único momento curto, né, que o governo brasileiro mandou nos bancos foi nos 3 primeiros meses do Plano Collor, porque aí o dinheiro estava todo na mão do governo e os bancos sem nada, né? Então, aí a relação mudou. Mas logo depois veio o troco, né? Encostaram o governo na parede bonito. Quando a taxa Selic está alta é porque o governo está precisando de dinheiro? Exatamente. Ele está precisando de dinheiro, né? A demanda é grande, o preço do dinheiro, que é a taxa de juros, sobe. Entendeu? É isso mesmo. Então é assim que funciona. Mas entenderam o mecanismo do open market, né? de colocação e retirada de título público. Tem um terceiro mecanismo, que é a política de redesconto. Essa é um pouquinho mais complexa. Mas vamos lá. Eu vou começar explicando o desconto e aí fica fácil de entender o redesconto. O que é um desconto de título? Vamos supor o seguinte: eu produzo, né, brinquedos. E aí produzo brinquedos e entrego para as lojas, sei lá, loja americana. E digo para a loja americana o seguinte: estou te entregando os brinquedos, você vai vender de agora, de outubro, até o fim de dezembro, Natal, e vai me pagar no início de janeiro. Loja americana, beleza, porque eu preciso, né, ir vendendo aos pouquinhos e tal, e te pago depois. Eu entreguei os produtos, a loja americana vai me entregar um título de dívida, porque ela está me devendo. No início de janeiro, ela vai ter que me pagar aqueles brinquedos todos que eu entreguei para ela, beleza? Então eu fiquei com o título das lojas americanas dizendo: devo ao Bené tanto, beleza. 1 milhão. Quem dera. Maravilha. Aí eu penso assim, esperar até janeiro, eu precisando de dinheiro, vou fazer o seguinte: eu vou ali no Banco da Lara, Banco Lara brasileiro, e vou perguntar se ele desconta o meu título, ou seja, ele fica com o título da dívida da loja americana, né, mas me dá o dinheiro antecipado. Quanto é que ele vai me cobrar por isso? 3%. Então, ele vai me dar 1 milhão menos 3%, portanto, ele vai me dar 970. Ele já descontou os 3% dele, já ficou com ele. Ele tem um título que vale 1.000 e me deu 970. Beleza. Eu não vou precisar esperar e por isso eu paguei 3%. Bom, mas pode ser que o Banco Lara brasileiro diga o seguinte: eu também não quero esperar. Eu vou no Banco Central ver se ele me redesconta o título. Se o Banco Central redescontar o título para o Banco Lara brasileiro, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o título e vai dar dinheiro para o Banco Lara brasileiro. Isso significa o quê? Que ele, governo, Banco Central, colocou moeda no mercado, porque era uma moeda que estava fora do mercado. Quando ele recebeu o título, ele entregou a moeda. Então, o Banco Central fica esperando o pagamento da loja americana e a Lara redesconta o título, né? Só que, veja bem, nessa operação, para ela, ou para o banco, foi bom, porque ela entregou 970. Quanto é que eu falei que o banco descontou? Descontou por 3%, né? Ela pegou
o Dmitry pegou 970, e o Bené pegou 970. Se o Banco Central cobrar uma taxa de redesconto, por exemplo, de 1%, o Banco Lara se deu bem. Entregou 970, mas ganhou 990. Ficou com a diferença, né? Ganhou a diferença. 990 menos 970. Então, para ela, valeu a pena. Mas suponha que o Banco Central está cobrando 10% de redesconto. Então, ela, por não esperar, ela pagou 970, mas só vai receber 900. Então, ela faria uma operação que não valeria a pena. Então, ela não faz o redesconto. Então, se eu quiser, por exemplo, aumentar a quantidade de moeda, eu boto uma taxa de redesconto pequena, porque eu vou incentivar os bancos a irem lá redescontar o título. Mas se eu quiser não aumentar a quantidade de moeda, eu boto a taxa de redesconto grande. E aí os bancos preferem esperar do que ir trocar o título no Banco Central. Deu para entender? Só o banco pode redescontar, né? Uma operação de banco com o Banco Central. Ele pode fazer de um banco com outro, né? Se o outro aceitar. Beleza? E, por fim, o controle de crédito. O controle de crédito é uma modalidade muito simples, que é usado só em períodos assim, de inflação muito alta e tal, que é você limitar mesmo a quantidade de crédito. Então, por exemplo, quando a gente tinha inflação aqui, alta, o governo às vezes dizia assim, no ano de 2021, os bancos só poderão emprestar 80% do volume que emprestaram em 2020. Então, essa capacidade do banco de circular o dinheiro diminui, né, em 20%, porque eles estão limitados. Quando o volume de empréstimo deles alcança 80% do que eles emprestaram no ano anterior, ele é obrigado a parar de emprestar. Então, mas isso não funciona muito, é difícil o controle. Até dá para fazer, né, principalmente hoje, que é tudo no computador e tal, o Banco Central controla todo mundo. Mas, de qualquer maneira, tem muitas maneiras de burlar e tal. Então, não funciona muito. Mas, eventualmente, pode ser usado. Ou, por exemplo, você controla no crédito direto ao consumidor. Então, hoje em dia, por exemplo, você vai comprar um carro, você pode financiar em 72 meses. Pronto. A prestação sai pequenininha, qualquer um compra carro e tal. Mas se você limitar, como já teve isso, a 3 prestações, né, a prestação do carro fica altíssima, quase ninguém compra. Entendeu? Então, o controle do crédito também reduz a margem de manobra do poder de compra. Professor? Pois não. Eu fiquei com uma dúvida. Abre a câmera, por favor, Júlia. Eu abri, não tá. Não sei por que não tá aparecendo. Pra mim tá aberto. Então vai, prossegue. Ah, abriu. Obrigado. Oi. Na política de redesconto, o banco ele só consegue aumentar, o Banco Central, na verdade, ele só tem a opção de aumentar a quantidade de moeda no mercado, não diminuir, né? Não consegue diminuir. Não ele consegue, pode não incentivar, né? Sim. Tá bom. Obrigada. É isso. Mais alguma pergunta? Então, beleza. Olha só. Que horas são? 7h15, né? Como a gente começou certinho na hora,
Eu vou parar por aqui, que eu ainda tenho a outra aula. E como vocês sabem, eu ainda não estou 100%, né? Depois da Covid. Então, eu vou dar uma parada para beber uma água, descansar um pouquinho e começar com a outra turma. Eu vou depois deixar disponível esse bate-papo aqui da gente, né? E para aqueles que não puderam assistir. E vou ver se na próxima aula eu já consigo deixar um conteúdo gravado. Aliás, eu vou ter que fazer um esforço para isso, porque eu tenho quase que certeza que semana que vem eu tenho um seminário na sexta-feira. Então eu deixo o conteúdo gravado para vocês aproveitarem. Valeu, boa noite, bom fim de semana, bom feriado, aproveitem, sejam felizes. Isso aí. Tchau, tchau, professor. Boa noite. Tchau, Valeu, turma. tchau. Boa noite.